de adoração. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Bendito seja o seu nome para sempre. Estamos mais uma vez em atendimento à escala do nosso ministério. O pastor pediu que nós estivéssemos com vocês mais uma vez, o que muito nos honra, muita alegria poder estar contemplando, participando neste culto aqui nesta belíssima cidade, juntamente com este povo que é tão precioso, que é tão maravilhoso, povo que vai morar no céu, não é? Povo que está esperando Jesus, servindo ao Senhor, procurando ser útil na obra de Deus. Bendito seja o seu nome. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, lá no Antigo Testamento. Se você abrir aí a sua Bíblia, no meio da Bíblia vai dar em Salmos, né? Aí você vai um pouquinho para frente até chegar em Jeremias, depois de Provérbios, Eclesiastes, Jeremias, depois de Isaías, lá no capítulo 10. Capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 19. Jeremias, capítulo 10, a partir do versículo 19. Glória a Deus. Pastor Lázaro esteve aqui algumas vezes, e cada vez que ele vem aqui, ele fica maravilhado com vocês. Gosta muito dessa igreja. Também não é para menos, né? Encontraram Jeremias? Muito bem, vamos ler a partir do versículo 19. A partir do versículo 18. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei, como se fora como uma funda, os moradores da terra, e os angustiarei para que venham a senti-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor. E eu tinha dito: certamente isto é enfermidade, que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas, porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem, e sobre as gerações que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no, e assolaram a sua morada. Amém? Que leitura esquisita, né? Será que não tinha outro texto para o pastor ler? Né? Texto meio estranho, né? Meu Deus querido e Pai celestial, mais uma vez oramos a Ti, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre os Teus filhos, que nós aqui já estamos. Oramos, ó Deus, para que nesta noite, cada um de nós que aqui viemos Te adorar, possamos também abrir os nossos corações, entendimentos, para podermos compreender, Senhor, e recebermos da parte do céu a Tua palavra. Fala para as nossas vidas nesta noite, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém. Tome o seu lugar. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, nós temos nesta leitura bíblica, aqui no livro do profeta Jeremias, que veio a profetizar por volta de 650, por aí, antes de Cristo. E o profeta Jeremias é um daqueles profetas que não pôde dizer não para Deus quando Deus o chamou. Logo no primeiro capítulo, nós temos no início do seu livro o chamamento de Deus para Jeremias, e ele, como Moisés e como outros homens de Deus, procuraram fugir da missão que Deus lhes havia confiado. Ele é um daqueles, como Moisés, que quando Deus o chama, ele procura se esquivar. Ele chega a dizer: então disse eu, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar porque sou uma criança. Então era a desculpa do profeta para Deus, mas Deus disse para ele, então disse Deus, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, tu dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Meus irmãos, os homens de Deus, quando são chamados por Deus, geralmente têm esta atitude, porque reconhecem que a missão de Deus, que a obra de Deus é espinhosa. A obra de Deus é, na verdade, difícil, não é fácil. Não é fácil pastorear, não é fácil ensinar, não é fácil evangelizar, interceder, profetizar. Não é fácil. A obra de Deus é, na verdade, espinhosa. E aqueles que se envolvem com esta obra reconhecem esta responsabilidade, esta grande responsabilidade. E muitos homens de Deus, quando recebem esse chamamento de Deus, a tendência é esta de Jeremias: é se esquivar, é dizer, Senhor, manda outro, eu não tenho condição. Manda outro, Senhor, porque esta missão é muito espinhosa, é muito dura. O povo não entende, o povo é muito rebelde, o povo é idólatra, o povo é carnal, o povo gosta de moleza, o povo gosta de mundo, o povo gosta de carnalidade, é de carnaval. O que o povo gosta é isso, Senhor, são os prazeres da carne. Mas o Senhor, que ama tanto o ser humano, Deus ama a tal ponto que, claro, a gente nunca vai acreditar, a gente nunca vai entender essa magnitude do amor de Deus. A gente não entende aquele texto que diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, deu seu Filho. Qual de nós que temos essa disposição de dar o nosso filho em favor de alguém? Nenhum de nós. Mas o texto bíblico diz que Deus deu, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não seja condenado, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Então é este amor, esta imensidão do amor de Deus. Então quando muitas vezes você se sente injuriado, muitas vezes você se sente como um peixe fora d'água, muitas vezes você se sente desprezado,
Às vezes você ora a Deus, Deus não responde, ou demora para lhe responder. Aí você já quer chutar o balde, né? Ah, Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus não está me ouvindo as minhas súplicas. Calma. Entenda aqui o amor de Deus. Deus olha para você, Deus se preocupa com você. É porque Deus conhece o nosso amanhã. Ele conhece, é verdade, a nossa estrutura, a nossa necessidade, mas Ele sabe também exatamente o momento de responder a nossa oração. Ele sabe o que cada um necessitamos. Mas o Senhor tem um projeto a médio e longo prazo com cada um de nós. É bem verdade que nós somos imediatistas, né? Nós queremos tudo para ontem. Mas o Senhor está vendo um todo. E Ele nos responde exatamente no momento certo. O Deus de Jeremias, Ele estava olhando para o seu povo, para Judá, para o povo aqui de Israel, e olhava o povo envolvido com idolatria. Deus que amava tanto, que queria tanto aquele povo submisso à sua vontade, aos seus mandamentos, mas olhava para aquele povo e o povo estava se distanciando. O povo estava se rebelando, estava se afastando de Deus. E Deus, que poderia muito bem exterminar, Deus poderia exterminar aquele povo, não. Deus estende a mão, Deus quer tratar o povo, Deus quer tratar a humanidade. É como Deus olhar para o nosso mundo hoje, a nossa cidade, a nossa sociedade, olhar para os seres humanos e ver a situação, a imundícia em que esse mundo está vivendo. O mundo está, as pessoas estão à beira do abismo, se jogando, se perdendo. E a gente poderia pensar, poxa, Deus poderia muito bem exterminar essa raça de gente ruim. Mas não, ainda bem que Deus não vê e nem pensa como nós. Aí Deus quer tratar este ser humano. Está chegando aí o período do carnaval e você vai ver as misérias, a destruição, o resultado, as mortes, violências. A gente vai observar o resultado do que será essa festa da carnalidade. Demônio solto, fazendo as piores afrontas contra o Deus vivo. E a exemplo aqui do povo, Deus poderia destruir, mas não faz. Porque Deus quer salvar. Deus quer recuperar o ser humano. Deus quer tratar cada um de nós. No começo aqui do capítulo, nós lemos aqui a partir do versículo 19, mas aqui nos versículos 1, a gente observa, a gente analisando aqui, a gente percebe o que Deus tem contra o povo, em que o povo estava envolvido. Ora, olha só o que estava fazendo aquele povo, o povo de Deus, aquele povo que é amado por Deus, era amado pelo Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, ó casa de Israel. Olha só. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus. Esses sinais dos céus são as consultas astrológicas, como se fosse hoje os signos, horóscopo. Aí Deus está dizendo: olha, sai dessa vida, foge desse tipo de coisa, porque os costumes dos povos são vaidades. Olha só o que eles fazem.
cortam do bosque um madeiro, pedaço de pau. Para quê? Olha o que ele faz: corta do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, cortam com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Então aquela imagem fique fixa. São como a palmeira, obra torneada. Mas olha só, é como se Deus estivesse falando hoje com muitos adeptos aqui do Santo de Canindé, né? Aqui pertinho, né? Ou então lá em Juazeiro, né? Aí ele diz: olha, essas imagens não podem falar. Essas imagens não podem falar. Necessitam de quem os leve. Levar de um lado para o outro. Se são deuses, por que não caminham? Mas não. Tem que fazer uma procissão, né? Colocar no ombro e carregar. Aí Deus parece que está falando para hoje. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar, não tenham receio deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Então, era esta a situação do povo, e Deus querendo falar com esse povo, Deus querendo abrir os olhos do povo. Aí ele chama o Jeremias para conversar, para entregar mensagem para esse povo, porque era o perfil, era aquela situação que o povo de Israel se encontrava. E depois destas palavras aqui, o Jeremias ainda mostra quem é o Deus verdadeiro. É como se ele estivesse comparando. Coloca uma coluna A e coluna B. A coluna A são os deuses que vocês estão construindo, obra de artífice, madeira, machado. Aí vocês se inclinam, levam para um lugar para outro. E na outra coluna, o profeta diz: ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria, ó Rei das nações? Por isso, só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Aí lá no versículo 10 diz: mas o Senhor Deus é a verdade, não é um Deus mentiroso. Ele mesmo é o Deus vivo, não o rei construído, não Deus construído por mãos humanas, mas nosso Deus é um Deus vivo, é o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, versículo 10, e as nações não podem suportar a sua indignação. E assim ele continua apresentando, mostrando o Deus falso, que não pode produzir nada, que não pode oferecer absolutamente nada, e mostra o Deus verdadeiro e o que ele pode fazer. Mas diante dessa situação, o profeta se sente angustiado, o profeta sente-se arrasado, mas ele tem que entregar a mensagem. E aqui, quando chega no versículo 19, ele fala como se ele estivesse junto com o povo. Ele se coloca numa posição como se ele fosse também culpado. É como se fosse uma sátira poética, em que ele se coloca como um pecador.
ele se coloca como se estivesse sendo também afligido por Deus. Aí ele se declara que, ai de mim, por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor. E eu tinha dito, certamente, isto é enfermidade que eu não poderei suportar. E aqui no versículo 20, temos aqui algumas declarações do profeta, que são declarações da sociedade de hoje também. Você vai perceber que essas declarações aqui do profeta, que ele declara aqui não como se fosse dele mesmo que estivesse sentido. Por exemplo, ele fala de filhos, os meus filhos se foram, mas ele não tem nem filho, ele aqui não é nem casado. Mas é uma situação hermenêutica, poética, em que ele se coloca debaixo do mesmo jugo em que o povo se encontra. Ele se junta com o povo. É como se nós estivéssemos aqui pedindo a Deus: Senhor, perdoa-nos. Nosso povo está caído, nosso povo está envolvido com o carnaval, o nosso povo está envolvido com idolatria. Senhor, perdoa-nos, nos perdoa, perdoa a nossa cidade. Ele está intercedendo, ele está buscando, e é assim que ele fala. Então observe, é isso que nós queremos refletir sobre essas declarações aqui do versículo 20, porque essas declarações, que elas são proferidas em favor daquela cidade, mostrando como é que estava aquele povo, mas são declarações que são perfeitamente aplicadas à sociedade dos dias atuais. Vamos ver? Então, versículo 20. Veja só aqui algumas declarações. A primeira: a minha tenda está destruída. Primeira declaração. O que é isto? A minha tenda. O que é a tenda? É o local de habitação. É a casa onde você se refugia. Aí você pode hoje aplicar isso aqui às muitas casas, muitos lares, que igualmente estão sendo destruídos, quando já não estão destruídos. Os lares estão sendo arrasados. Há um projeto do inferno procurando destruir os lares em nossos dias. Isto é abertamente propagado por toda a rede social. Quem não viu um vídeo recentemente em que um deputado ele faz referência a um projeto de lei que está sendo apresentado em Brasília por 2 deputados. Ele faz menção, ele como evangélico, faz menção naquele vídeo: olha, está sendo o deputado Luiz Orlando e o deputado fulano de tal, que é o relator, apresentando o projeto. Qual é o projeto de lei? Projeto da nova família. E como é que é isso? É que com a aprovação desse projeto, os pais estão autorizados agora a casar com filhos. Filhos podem casar com os pais. Irmãos casar com irmãs. Ele com ele, ela com ela. E a família. A nova família. Projeto esse que foi elaborado no mais profundo do inferno. E esses 2 deputados federais estão levando
para ser aprovada essa lei no Congresso Nacional. É até bom que a gente procure saber o nome desse infeliz aí. Um é o Luiz Orlando e outro não lembro o nome dele, mas é esse namorado aí da Fátima Bernardes. Um elemento desse aí. Para não se votar nele, ou pelo menos o seu partido, né? Contra esses elementos. Aqueles que amam a família, que torcem por uma família saudável, porque quando nós constituímos uma família, quando as pessoas começam a namorar, a pensar em casar, ninguém pensa, ninguém planeja casar para ser infeliz. Ou você se casou pensando que ia ser infeliz? Era esse o seu projeto? Geralmente a gente casa procurando o melhor, não é? Eu quero formar uma família, eu quero ter filho sadio, filha que ele constituiu lá, mas um lar saudável, um lar digno, onde Deus reine, onde haja respeito, onde meus filhos sejam exemplos para a sociedade. É isso que nós queremos ver a felicidade dos nossos filhos, nós queremos o melhor para os nossos filhos, queremos que eles casem bem, que tenham filhos também para a gente ser avô, a gente tem uns netos, né? Sempre em nossa casa, fazendo bagunça, enfim. É a família natural. É isso que Deus idealizou para com a família. Então, o que se vê hoje, infelizmente, é a destruição, ou pelo menos é um bombardeio feroz contra a família. Eu vi agora também essa semana, ontem, um vídeo de um elemento aí, representante do LBGT. É LBGT, é isso mesmo? É esse LB que vocês sabem. E esse representante, ele estava dando uma entrevista e afirmou: é isso mesmo, o que nós queremos, o objetivo nosso é destruir a família. O que a gente quer é fazer uma confusão na família. Isso é do inferno ou não é? Então o que se vê, meus irmãos, por aí, infelizmente é isso. Hoje esse movimento está mais depravado do que se pode imaginar, que se possa imaginar. Hoje, quando você entra no trem, no ônibus, você vai no shopping, você raramente encontra um casal, um homem e uma mulher, ou um casal de moços, jovens, uma moça e um rapaz. Raramente você vai encontrar eles se beijando. Você encontra eles de mãos dadas, de braços, quer dizer, respeitosamente. Mas quando é o casal, não sei se pode chamar de casal, ele com ele ou ela com ela, aí a depravação é aberta. É no trem, na frente de seus filhos, se agarrando, se beijando. Ela com ela, a mesma coisa. E você tem que tirar seus filhos daqui e ir para fora. Então você vê, um casal natural não faz isso. Mas eles querem impor uma ideologia maligna, exatamente para desestruturar a família sadia. Então o senhor é contra isso? Eu não sou contra. Se eles querem casar, eles com eles ou elas com elas, façam o que quiserem. Agora não podem tentar influenciar, tentar fazer com que a minha família haja como eles estão agindo. Os meus filhos, eu sou responsável de educá-los. Eu não quero que eles venham influenciar a educação dos meus filhos, dos meus netos. A responsabilidade é minha, de criá-los, de educá-los. Agora, por que eles querem que toda a família faça o que eles estão fazendo? Então, queridos, nos lembramos desta
sociedade dos dias de hoje com essa declaração do profeta, quando ele diz: a minha tenda está destruída, a minha casa está destruída. É a declaração da sociedade dos nossos dias. As nossas casas estão sendo também destruídas. E se nós não tomarmos pulso, não tivermos realmente autoridade, essa destruição realmente acontecerá. É por isso que nós temos que depender cada dia de Deus em nossas vidas, para que Ele nos dê graça, nos dê autoridade, nos dê sabedoria para administrarmos a nossa casa, de modo que o inimigo não venha prevalecer, porque o bombardeio é grande. As setas é toda hora contra a sua casa, contra seus filhos, seja na escola, no trabalho, em todo lugar, onde quer que eles estejam. O bombardeio é grande, e nós precisamos e dependemos de Deus para nos guardar. Não pare de orar, não pare de interceder um minuto sequer pela sua casa, pelo seu lar. Todas as noites, quando você for dormir, antes de se deitar, vá no quarto do seu filho. Está lá dormindo, impõe as suas mãos sobre ele, sobre ela, e clame o sangue de Jesus. Peça para Deus guardar. Entregue a vida do seu filho nas mãos de Deus, porque somente Deus pode guardar a nossa família, a nossa casa. Amém? Glória a Deus. A segunda declaração do profeta, ainda no versículo 20, ele diz: e todas as minhas cordas se quebraram. As cordas são aquilo que segura, que sustenta as tendas, né? Se é em cima, fica bem amarrado. E se é cortada as cordas, aí fica descoberto. E se for do lado, também fica descoberto. De cima aí vem a chuva, vem tudo que vem de cima, né? E se é na lateral, as portas também ficam abertas. Aí vem as setas, os animais, as feras, tudo quanto é de bicho vem para penetrar na sua casa, na minha casa, na nossa casa. Então, o profeta afirma isso aqui, ele declara também isso aqui, que a minha tenda está destruída, as minhas cordas se quebraram, quer dizer, não tem mais como segurar, não tem como sustentar, como proteger, como amarrar e deixar firme. É a situação também de muitas casas, de muitos lares, estão sendo destruídos, e o pior, não tem mais segurança, amarras. Qualquer vento deixa a casa no chão, porque está faltando a proteção, está faltando a segurança. Quem é que dá essa segurança, senão Deus? Quem é que dá proteção, senão o Espírito Santo de Deus em nossa casa? Então, meus irmãos, que essa declaração do profeta, que é aplicada à nossa sociedade hoje, ela não encontre aplicação para as nossas vidas, para os nossos lares, porque os nossos lares estão protegidos, estão guardados pelo poder do nome do Senhor, e as nossas cordas não estão quebradas. A palavra de Deus está agindo, e esta palavra que está sustentando, está guardando, está firmando as nossas estacas.
As portas estão fechadas. Os ferrolhos estão segurando as nossas casas. A porta não está aberta, porque a porta aberta é aquela que não tem proteção. Seu filho sai e entra, da mesma forma que o inimigo entra e sai também. Então a sua porta precisa estar segura, travada. Só entra quem você permite. Seu filho só sai com a sua permissão. Quem tem autoridade sobre seus filhos é você. Não é um amigo dele de escola. Não é o seu professor lá no colégio, na escola, não. Porque muitas vezes os pais querem jogar a responsabilidade da educação, da disciplina, para a escola, para o professor. Não. A responsabilidade é sua como pai. É nossa. Que você entenda isso em nome de Jesus. E que você possa declarar que a sua casa está protegida. A sua casa está guardada pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. As amarras, as cordas não estão despedaçadas, não. Estão seguras. As portas, o teto está seguro. Pode vir o vendaval, pode vir a chuva, as setas que não vão penetrar na sua casa. Aleluia. Você lembra de que Jesus falou certa vez que aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, ele é comparado a um construtor que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as chuvas, os vendavais, temporais, os ventos. E o texto diz que bateram com ímpeto, com força sobre aquela casa. Mas não aconteceu nada. Não derrubou. Por quê? Porque aquela casa estava bem estruturada. Ela estava bem fundamentada. Assim é a sua vida. Assim é a sua casa. Quando você ouve as palavras do Senhor e põe em prática, aí você está guardado, está protegido pelo poder do sangue de Jesus. Glória a Deus. Uma terceira declaração do profeta. A primeira, a minha tenda está. A minha tenda está. E começar tudo de novo. Estamos aqui no versículo 20. A primeira declaração do profeta, ele diz: a minha tenda está destruída. A segunda declaração: e todas as minhas cordas se quebraram. Tristeza. A terceira declaração: os meus filhos foram-se de mim e não existem. Cada uma mais triste que a outra, né? Seus filhos estão em casa. Você sabe onde é que estão os seus filhos. Há tantos que não têm mais autoridade sobre os filhos, né? Muitos pais querem trazer os filhos para a igreja, mas ele diz: não, não vou. Eu vou para a casa do meu amigo. Aí vai para a casa do amigo e fica até de madrugada. E muitas vezes os pais não têm mais essa autoridade sobre eles. E Deus vai lhe cobrar. Porque a responsabilidade, a autoridade deve ser exercida sobre os filhos. E esta autoridade está sobre os seus ombros, como pai. Temos que ser rígidos. É preferível que a gente use de autoridade agora
e o filho muitas vezes chore, para que mais tarde ele saiba rir agradecendo, porque você usou de disciplina para com ele enquanto podia. Muitos filhos perdidos, porque não foram disciplinados a tempo. As cadeias estão cheias de homens e mulheres, e a declaração desses elementos que estão lá é: meu pai é responsável. Eu estou aqui porque meu pai não me disciplinou. Eu estou aqui porque a primeira vez que eu fiz isso e aquilo outro, meu pai não disciplinou. Hoje, muitos pais chorando, porque os filhos foram embora. Foram embora no sentido de estarem longe de casa. E para ele, como diz o texto, o profeta diz: meus filhos foram embora. Eles já não existem. Não existem, às vezes porque morreram, às vezes porque o pai não sabe sequer onde é que eles estão. Então essa terceira declaração é digna de muita reflexão de nossa parte. Essa terceira declaração do profeta: foram-se de mim os meus filhos, e não existem. A quarta declaração: ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas. Ou seja, o profeta está se colocando numa posição de solidão, de deprimido. Ele está reclamando que está sozinho, que não existe um amigo que lhe estenda a mão. É a sociedade de hoje, olha, é o mundo egoísta, onde as pessoas pensam em tudo menos do próximo. O profeta está dizendo que a sua tenda foi destruída, a sua casa foi destruída, não tem como amarrar, como colocar segurança, porque as cordas se arrebentaram. Ele diz que os filhos, que eram seus companheiros, que estavam na sua casa, não existem mais, que foram embora, perdeu os filhos, e por fim ele está dizendo que não tem amigo, não tem que o ajude. É tão bom a gente ter amigo, não é? Você às vezes precisa de um conselho, muitas vezes você precisa de alguma ajuda, né? Precisa de uma pessoa e alguém lhe estende a mão. Isso é muito bom. E quem tem amigo diz que quem tem amigo é melhor do que dinheiro, né? Como é que é? Amigo, quem tem amigo é melhor do que dinheiro na praça, né? Do que dinheiro. E é verdade. As pessoas que têm amigo realmente têm que dar graças a Deus, porque é uma raridade. E o profeta aqui declara, quando ele diz: eu não tenho quem me ajude, eu estou querendo reconstruir a minha tenda, mas não tenho, porque eu estou sozinho, não posso fazer nada. Será que é essa a sua situação? Pense nisso. Agora, em seguida, ele dá razão por que é que a população está nessa situação. Veja que estas declarações não é que o profeta esteja vivendo, ele está declarando, se colocando na posição do povo, daquela sociedade. E no versículo 21, ele mostra a razão pela qual o povo está sofrendo tudo aquilo. Porque aquela sociedade, porque o povo não tem mais lar, não tem mais casa, está tudo destruído, o povo está desguarnecido. Aí ele diz por quê? No versículo 21 ele vai dizer a razão pela qual o povo está naquela situação. Aí ele diz: porque os pastores se embruteceram. Essa é a terceira vez que o profeta usa esse termo, embrutecer. Ou seja,
aquela sociedade, aquela liderança, aqui nesse tempo os beduínos, esses líderes, eram responsáveis para liderar algumas comunidades. E eles eram chamados de pastores. Não é que sejam pastores como nós hoje, mas eram os responsáveis para liderar, para encaminhar, para guardar aquela comunidade, aquelas pessoas. E aqui o profeta está dizendo: esses líderes, eles se embruteceram, eles são os brutos, eles não têm sentimento, eles perderam o senso, e é por isso que o povo está nessa situação. Então veja, queridos, que muitas coisas têm a sua razão. Ou seja, se muito de nós hoje somos o que somos, estamos sofrendo alguma tragédia, se os nossos filhos foram embora, se o nosso lar está desmoronado, se o casamento está a perigo, ou o casamento não existe mais. Então, se existe alguma coisa hoje que qualquer um de nós estamos passando, estamos atravessando, isso tem uma origem, teve um começo. Tudo é resultado de plantação. É um casamento que não foi bem pensado. Quando você começou a namorar, ao invés de você procurar conhecer o seu marido, o seu namorado na época, ou procurar conhecer o comportamento, o temperamento, o caráter da sua esposa, da sua namorada, não teve essa preocupação. E aí, quando foi descobrir quem era ele, ou então quando foi descobrir quem era ela, já estava morando junto, já estava debaixo do mesmo teto, já estava casado. Aí não tem mais como voltar atrás. Aí você pensa: poxa, por que eu não pensei melhor? Eu podia ter ido na casa dela quando era solteiro, conhecer a mãe dela, os pais. Não me preocupei com isto. Aí a mulher fala a mesma coisa: eu poderia ter procurado conhecer mais esse velho, mas não tive, eu queria era casar. Nem tive a preocupação de conhecer. Nem sabia que ele era o bandido que é, que era doente como ele é, e hoje está pagando o preço. Então tudo, essas coisas, essas tragédias não acontecem no mesmo dia. Esse prédio que caiu agora há um mês atrás, ou 2, né? Caiu um prédio lá na Aldeota, sei lá, naquela... Onde foi? Em Fortaleza aí, né? 20 andares, né? Sei lá quantos andares. Esse prédio que caiu, ele já vinha trabalhando nele, já vinha com rachaduras, já vinha há muitos anos que vinha com problema. Então ele não caiu assim, construiu, caiu, não. Os problemas que nós enfrentamos hoje é resultado de anos. O que nós queremos daqui a 10 anos, a gente tem que começar a investir hoje. As coisas não acontecem de uma hora para outra. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também, tudo que ele plantar, é isso que ele vai colher. Então tenhamos esse cuidado. Isso que estava acontecendo com esse povo aqui, foi resultado primeiramente desses homens aqui embrutecidos. E foi por isso, diz aqui o profeta, que não houve prosperidade. Eles não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Ou seja, não houve prosperidade.
Foi só prejuízo. Por quê? Porque foi que aconteceu? Porque os homens não administraram. Eles foram insensíveis, brutais. É isso que acontece também conosco. Os jovens que pensam casar amanhã, pensem 1, 2, 3, pensem bem. Você que está casando, que vai ter filhos, ou já tem filhos, enquanto você tem domínio sobre ele, autoridade sobre os filhos, exerça essa autoridade. Porque se assim não for, a coisa vai ficar pior, né? Vai ficar difícil. Então, queridos, fiquemos com essa reflexão, com essas 4 declarações do profeta que são aplicáveis à nossa sociedade hoje. Quando ele diz: a minha tenda foi destruída, muitos lares destruídos. Segundo, as minhas cordas se quebraram. As cordas são os instrumentos que sustentam, que dão segurança, com a palavra de Deus, a oração, a sabedoria, a doutrina bíblica, a dependência de Deus. Isso que nos guarda, que nos protege, é isso que nos dá segurança para que possamos caminhar com sabedoria e com vitória. Terceiro, os meus filhos foram-se de mim. Lares que perderam seus filhos. Perderam por falta de quê? De autoridade, de princípios bíblicos, de ensino. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Número 4, meus filhos foram de mim, e não existe ninguém há que estenda a minha tenda, que levante, que me ajude. Não existe. Os amigos se foram, você não investiu, muitas pessoas não investiram no relacionamento, né? E hoje se sentem sozinhos. Tudo isto é consequência de alguma coisa. Os homens que poderiam liderar com graça, com sabedoria, com inteligência, eles lideraram com embrutecimento, se tornaram embrutecidos. E eles, diz aqui o versículo 21, não buscaram o Senhor, ou seja, desprezaram Deus na vida. Cuidado, não podemos desprezar o Senhor. Temos que convidar sempre o Senhor para estar conosco. Por isso, eles não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. E por fim, no versículo 23, nós temos a oração do profeta, quando ele reconhece e diz: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos, mas é do Senhor. É Deus que deve direcionar, é Deus que deve dirigir. É ao Senhor que devemos nos confiar, entregar nossos projetos, entregar a Deus o nosso caminhar, entregar a Deus a nossa família, dizer para Deus: Senhor, eu não sei administrar o meu lar, eu não tenho competência para administrar minha casa, exercer autoridade sobre meus filhos, mas me ajuda, Senhor, me dá sabedoria, me dá instrução. Aí Deus vai te ouvir, vai te encher de graça, de sabedoria, e vai te dar vitória em tudo, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor. Vamos orar, queridos. Os obreiros estarão ungindo quem tem necessidade, alguma necessidade especial. Será que nós temos alguém para aceitar Jesus como Senhor, Salvador? Alguém nos visita que ainda não é salvo, ainda não é crente, não faz parte do Ministério Canaã, gostaria de, nesta noite, aceitar Jesus como seu Salvador, ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que gostaria de voltar para a casa de Deus? Ninguém? Muito bem, estaremos orando
E você que tem uma necessidade especial, precisa de um milagre em sua vida, venha buscar a bênção de Deus agora em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai Celestial, seja exaltado, Senhor, o teu nome para sempre. Seja glorificado o nome do Senhor. Pai Celestial, tu és o Deus que constrói, tu és o Deus que cura, restaura, tu és o Deus, Senhor, que desfaz todo o mal. Tu és o Senhor que faz cair por terra as setas do mal. Tu és o Deus que faz cair por terra os inimigos da família, Senhor, que querem destruir os lares, querem destruir as crianças, nossos filhos, querem destruir os casamentos. Meu Deus, tem misericórdia. E vem nesta noite, Senhor, estender as tuas mãos sobre o teu povo que aqui está. O teu povo, Senhor, que está carente de milagre. O teu povo, Senhor, que está precisando de milagre na sua casa, no seu lar, na sua família. Vem, Senhor, meu Deus, desfazer os laços do mal, desfazer os laços do maligno, Senhor. Vem fazer cair por terra toda seta do inimigo. Vem dar saúde ao teu povo, curar os enfermos, curar aqueles que estão, Senhor, sofrendo. Vem restaurar, Senhor, meu Deus, aqueles que se sentem deprimidos, aqueles que se sentem, Senhor, desprotegidos, aqueles que se sentem sofrendo solidão. Vem, meu Deus, em nome de Jesus, estender as tuas mãos, Senhor, para abençoar o teu povo. Vem dar saúde ao teu povo, repreender todo o mal, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, dá saúde ao teu povo, Senhor. Restaura, Senhor, lares, restaura casamentos, os lares que estão desmoronados, reconstrói e faz a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Manda, Senhor, o avivamento na tua igreja. Manda, Senhor, o despertamento, para que haja o temor de Deus e que o teu povo, Senhor, possa correr para frutificar, para ganhar almas, para fazer a tua obra crescer. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus, que reina, que vive para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.